voltará a buscar a sua igreja. A Ele a glória, a honra, o louvor, toda a nossa adoração. Olha aí, é para Jesus mesmo, essas palmas aí são para agora. Amém, amados? Deus tem uma palavra no nosso coração e desde ontem Ele tem tratado comigo. Eu tive a honra de pregar ontem para os homens no nosso encontro regional. Cadê os homens dessa igreja? Estão de férias, né? Ficou na dúvida? Não, né? Cadê os homens dessa igreja? Estavam distraídos, professor. Estavam distraídos. Distraído, né, Bruninho? Assim. Teve gente que é comigo, né? Amém. Isso foi uma bênção lá na nossa igreja do aeroporto. E Deus só foi... Tem palavras que Deus parece que Ele vai fermentando assim no nosso coração. Elas vão sendo apuradas cada vez que a gente mergulha nelas. E é impressionante isso, porque é uma das características da palavra de Deus. Ela vai se revelando, ela vai ali se transformando na nossa vida, porque Deus sabe da nossa necessidade. E Deus, Ele quer nos tratar na condição de nós procurarmos enfrentar os gigantes da nossa vida. Que é o gigante, pastor, é tudo que é maior do que nós. Geralmente as coisas que têm uma dimensão maior do que a gente, elas nos intimidam. E é sobre isso que Deus quer tratar com a gente hoje. Deus abençoou muito aqui hoje de manhã. Foi uma bênção lá na Atalaia. E eu sei que não vai ser diferente agora não. Minha voz não vai acabar. Eu tenho aqui para trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Então, por favor, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17. Glória a Deus. Deixa eu falar com essa turma que está em casa. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe sua família. Que Deus te guarde. Louvado seja o nome do Senhor por você. Tendo essa oportunidade de estar cultuando a Deus e meditando na sua palavra. Deus abençoe. Quem achou diz amém. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam a colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. E seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo.
E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Até aí. Senhor, fale conosco. Nós precisamos da tua palavra. Senhor, que o nosso coração receba a tua palavra. Que gigantes venham cair por terra nessa noite. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados. Antes de mais nada, eu vou trazer um lembrete para quem anda esquecido e falar de uma revelação para quem não sabe. Deus tem promessas de bênçãos para a sua vida. Repito, Deus tem promessas de bênçãos para a sua vida. Pronto. Agora é o seguinte. A questão de se alcançar, a questão de tomar posse dessas promessas vai implicar numa jornada de luta. Vai implicar numa trajetória de combate. Porque Deus simplesmente não dá. As coisas no Senhor, elas são conquistadas. Deus prometeu uma terra ao seu povo. Amém? Mas essa terra precisou ser conquistada. Porque é no empenho em alcançar as promessas do Senhor que Ele trata com os seus filhos. Que Ele vai ali trabalhar no coração dos seus filhos. Ensinando desde já que tudo que é de fato bom e melhor, que vem da parte dele, tem um custo. Porque graças a Deus, o próprio Deus não é um pai que mima os seus filhos. Ele é um pai que ensina. Ele é um pai que trata. Amém? A situação aqui vem de um fato muito famoso. Acho que toda criança, filho de crente, já ouviu falar da história de Davi e Golias. Estamos aqui nessa introdução que nos chama a atenção aqui para esse fato. Esse gigante do povo filisteu chamado Golias. Você viu que na tradução, linguagem de hoje, dá uma dimensão mais compreensível. Quase 3 metros de altura, né? Com uma indumentária, um colete de bronze que pesava 60 quilos. Só para você ter uma dimensão, um saco de cimento é 50, e nem todo mundo levanta com facilidade um saco de cimento. O colete dele pesava 60 quilos. Caneleira de bronze, ele não fala o peso, mas a ponta da lança dele, de ferro, 7,2 kg. Era um gigante. E aí se põe ali, olha a situação. Rei Saul, e um detalhe, eu lembrei disso ontem. Você que lê a Bíblia, aliás, a minha igreja lê a Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Não me assuste, né? Você anda, diz para o seu irmão, irmão, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Viu? Leia a Bíblia. Amém? Diz que quando Samuel, preste atenção aqui, quando Samuel foi ungir Saul como primeiro rei, ele, dentre de Israel, é aquele que estava acima dos ombros de todos os homens. Então, Douglas, Saul não era baixinho não. Mas, aqui diante dessa situação, onde ali, exército filisteu de um lado, exército de Israel de outro, em um vale no meio, vai aquele gigante,
e diz: olha, estou desafiando. Cadê? Estão tudo colocados para a batalha. Mande um, basta mandar um para me enfrentar. Se me vencer, o exército, o povo filisteu vai servir vocês. Agora, se eu derrubar esse aí, vocês vão ser nossos escravos. E aí chama a atenção a palavra da nossa reflexão hoje. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Porque geralmente essa é a condição quando nos deparamos com algo maior que nós. Essa é a condição quando a gente se depara na nossa vida com algo que é grande, que aos nossos olhos a gente não tem condição, ou pelo menos acha que não tem condição, nem capacidade, nem força para enfrentar. E aí como é que fica o entendimento da promessa de Deus? Se diante de mim tem algo grande, e agora eu olho para esse algo grande, e aí agora a partir daí então eu fico parado. O gigante de Israel tinha nome. Qual era o nome dele? Golias. Era Golias. Nós, certamente, temos outros gigantes, com outros nomes. E se a gente quer promessa de Deus, e precisa estar disposto, João, a enfrentar gigantes, primeira coisa eu tenho que saber quem são os gigantes da minha vida. Entenda o gigante como algo que é maior do que você, é maior do que nós, e que diante de nós nos coloca em condição de estagnação e até de retrocesso. Quem está entendendo isso? A palavra hoje é simples. Eu preciso enfrentar esses gigantes. Tinha uma promessa de Davi. Davi seria o rei de Israel. Mas antes dele ser rei de Israel, tinha um gigante para ele derrubar. Tem promessas, grandes promessas do Senhor para a sua vida. Mas para que elas se concretizem, nós precisamos, ao nos deparar, identificar esses gigantes, enfrentar esses gigantes. Amém, amados? Amém? Quem está comigo aqui? Então, o de Davi era Golias. Os nossos, eles podem ter outros nomes, como por exemplo, um tal de medo. Um medo, aquele medo além do normal, um medo que vai parar a vida da pessoa. Um medo que vai dominar a mente e o coração da pessoa. Onde ela simplesmente não avança. Por quê? Porque ela tem medo. Eu já falei aqui algumas vezes a respeito, dessas emoções, desses sentimentos. O medo faz parte da natureza humana. A gente precisa e faz parte da nossa natureza ter medo. O problema é quando esse medo toma uma dimensão onde ele vai comprometer a minha própria vida de adiantar, de avançar e de crescer. E o medo está parando muita gente. O medo tem impedido o crescimento de muita gente. O medo está lá, se levanta e eu tenho medo. Quer ver outro? Isso é perigoso. Acomodação. Não, eu acho que é assim mesmo, pastor. Eu acho que a minha vida, eu preciso aprender a me conformar. Eu não quero ter problema para a minha vida. Problema já basta os meus. Deixa esses problemas comigo aqui e acho que tá bom. Tá bom. Não quero problema. Sabe? Aí para. Aí não avança. Eu falei hoje pela manhã que é interessante, uma das características nossas do ser humano
é que a gente tem uma capacidade fantástica de adaptação. A nossa biologia ela é altamente adaptativa, né? O ser humano talvez seja um animal, né, racional, que consegue se adaptar em quase todo o ambiente. O problema é quando essa capacidade leva no limite do emocional e do sentimento, e ele começa a achar, sabe, Ruth, que sofrimento é normal e que vai ficar sofrendo e se acostuma com o sofrimento. Se acostuma com a dor. Se acostuma com a coisa que não está boa na vida. Ah, pastor, eu já nasci para sofrer mesmo. Você conhece gente que fala isso? Eu nasci foi para sofrer, eu já estou conformado com isso. E isso só vai sendo alimentado e esse gigante se torna cada vez maior. Quer ver outro? Alguém falou aqui ansiedade. Né? Aí a gente alimenta essa ansiedade. Ansiedade é você ficar ali naquela antecipação. Era mais ou menos como estava Israel. E agora? O que a gente faz? Tente imaginar como era que estava a cabeça do rei Saul. Não tinha ninguém lá para ir. A ansiedade domina, a ansiedade paralisa. A lista é grande. E o passado? Nós, dependendo do que aconteceu lá atrás, parece que está acontecendo agora de novo, porque uma das coisas que o passado, às vezes doloroso, ele causa é o tal do ressentimento. É você sentir de novo. É você, às vezes, só de lembrar da situação, aquilo te fere. E é outra coisa, é como se vivêssemos presos naquilo que passou. E a gente alimenta muito esse passado, e geralmente aquilo que a gente mais alimenta é aquilo que vai crescer. Você entende isso? Talvez o mais perigoso de todos agora é o pecado, os nossos pecados, que vão se agigantando dentro de nós. E tem nome. Tem nome. Pecados como arrogância. Arrogância é pecado, é orgulho, é pecado. Foi o que derrubou Lúcifer. Aqui já até não tem como se dar spoiler dessa história porque todo mundo conhece. Você sabe que Golias morre, né, irmão? Vou contar o final. Golias morre. Mas uma das coisas que derrubou Golias foi sua arrogância, Welson. Nem tem ninguém aqui que seja melhor do que eu. Eu sou guerreiro. Eu sou melhor do que todos vocês. Aqui não tem ninguém capaz de me enfrentar. Quando Davi apareceu lá, aquele menino, é você, deu risada. Deu risada. Por acaso sou algum cachorro, menino? Você está vindo comigo com pedra? A gente sabe o destino dele. Arrogância. Amados, e sendo até um pouco mais introspectivo, os maiores gigantes da nossa vida, eles estão dentro da gente. Talvez o maior gigante seja até o nosso próprio eu, longe da presença de Deus. E esse a gente tem que estar atento. Apóstolo Paulo diz o seguinte, na carta que ele escreve aos Romanos: muitas vezes, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E muitas vezes, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Muitas vezes estamos sendo os nossos próprios gigantes, onde longe do Senhor o pecado vem, as obras da carne vêm, nos dominam e ali vivemos sofrendo derrotas. Mas
Estamos aqui nessa noite, não no nome do pastor Edson, não no nome da igreja do Evangelho Quadrangular, que são uma bênção, mas nós estamos aqui no nome do Senhor dos Exércitos para declarar a queda de cada um desses gigantes no nome de Jesus. E na própria palavra de Deus, nós vamos encontrar essas estratégias de enfrentamento. Quem quer promessa de Deus? Amém? Quer mesmo? Pergunta para o seu irmão, está preparado para encarar o gigante, irmão? Estratégia número 1. Diga comigo, coragem e fé. Diga de novo. Uma coisa, coragem, irmão. Sabe? Sempre estamos falando isso aqui. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a ação, apesar do medo que se sente. É você não permitir que o medo te domine e você haja. E nós temos uma grande vantagem nesse sentido. Porque primeiro, diz lá em Tiago, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de coragem, de ousadia e de moderação no Espírito Santo. Amém? Em Isaías 41:10, escute Deus falando: não, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, irmãos? Eu achei esse amém tão fraco. Porque isso implica, lembra que eu falei que era coragem e tem que crer. Um Deus que é presente, um Deus que está conosco. Eu preciso crer nesse Deus. Muitas vezes a falta da coragem é um sinal da falta de fé. Fé que é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Quantos aqui que creem que Jesus é o Filho de Deus? Quantos aqui creem que Jesus veio ao mundo, foi para a cruz do Calvário, morreu, ressuscitou para perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma? Então escute isso. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, diz para o seu irmão, isso é com você. Isso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, em nome de Jesus, eu peço que você entenda a dimensão dessa palavra nessa noite. É essa fé com a coragem. A outra, mudança de mentalidade, irmãos. Eu tenho que mudar, eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que trabalhar os meus pensamentos. Eu tenho que trabalhar aqui a minha mente. Eu não posso jamais esperar algo novo de Deus na minha vida se eu estou fazendo sempre a mesma coisa. Se eu estou parado, se eu estou acomodado. Irmãos, escute. Um homem fez uma ameaça que parou um exército. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos voltar para a história. Você que já leu a Bíblia, essa igreja lê a Bíblia. Amém? Olha o que nessa situação, o que é que acontece?
Jessé, pai de Davi, ele tinha irmãos que estavam lá no campo de batalha. Ele chama: Davi, leve um lanche lá para os seus irmãos lá no campo de batalha. Vai lá com os queijinhos. Oh, eu estou com fome, falei em queijo agora. Ela vai lá, lanche para os seus irmãos. Vai lá levar. E aí quando Davi chega, está essa situação, Aline. Todo mundo parado. Exército de Israel de um lado, exército filisteu do outro. Um gigante chamando todo mundo de frouxo. No popular. Amém, irmãos? Que não vinha ninguém. Eu disse: o que é que está acontecendo? Ah, porque ele está assim, assim, assim. Palavras de Davi. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que ele está dizendo? Quem é esse, sem aliança com Deus, que tem esse atrevimento de afrontar o exército do Deus vivo? Olha a mentalidade desse menino. Depois ele vê uma conversa. Saul está tomando umas providências. Ele está dando um bônus aí para quem encarar os gigantes. Como é a história? Me conte isso aí. Não, quem enfrentar ele e vencer vai casar com a princesa. Opa! Vai casar com a princesa. Vai ter parte do tesouro real. É verdade? É. Vai ter isenção de imposto, Robervan. Não vai pagar imposto de renda mais nada. E não só ele, a geração toda, para sempre. Sua linhagem não vai pagar mais imposto. Como é que é, rapaz? Eu vou, os irmãos, cala a boca, você está doido? Meu irmão, me conte isso de novo. Gente, mentalidade diferente. Pensamento diferente. Enquanto um exército estava travado e apavorado, esse menino disse: espera aí. Olha a mentalidade. Quando Davi fala do Senhor dos Exércitos, ele tinha esse seguinte entendimento na sua mente. Não se tratava dele, não se tratava da sua capacidade, mas se tratava do Deus que estava sobre a vida dele. Quando ele vai encarar o gigante, o que é que ele diz? Você, seu gigante, você está vindo para cima de mim com espada e com escudo, mas eu vou para cima de você no nome do Senhor dos Exércitos. Você entende isso? A mudança do pensamento. Precisa disso, irmãos. Nós precisamos disso. Oh, glória, essa mídia é uma bênção. Aí, amém? E por último, e não menos importante, na verdade o mais importante, para enfrentar, encarar qualquer gigante e derrubar, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Lembra de Davi, que você leu a Bíblia? Lembra quando Samuel foi ungir lá na casa de Jessé, o novo rei, que teve aquele desfile de marmanjo? Uns homens, Dani, 10 da manhã, tudo dentro de casa, uns marmanjos, jogando videogame, assistindo série. Só o Davi que estava trabalhando, né? Vai ungir, tem um que dá até um susto nele, né, Alisson? Acho que Abinadab, quando ele viu, rapaz, esse é o rei, como esse é bonito, olha como esse é forte. Quando ele já ia tirar o óleo, Deus, Samuel, preste atenção em algo, e você preste atenção nisso. Não é esse. Não atentes para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê a aparência, mas o Senhor vê aquilo que está no coração. Então passa, meu irmão. Tem mais um aí? Tem Davi, o caçula. Pois mande buscar esse menino. Davi chega, pois não, pai, ali, daquele jeito, suado, com fedor ali de vá lavar, né? Aí quando ele chega, o Senhor disse: é esse. Ei, Deus chegou para você e diz: é você. E Samuel derrama
o óleo sobre a cabeça de Davi, e naquele momento o Espírito Santo também é derramado sobre Davi. Cheio do Espírito, temos a capacidade de encarar o maior de todos os gigantes, aqueles gigantes do pecado, que muitas vezes querem fazer a morada dentro do nosso coração. Mas quem tem o Espírito de Deus, derruba esse gigante. Não sei o que digo isso. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei. É onde eu vou entender a palavra que diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior. Lembra do gigante? Deus é maior. Lembra dos gigantes? O amor de Deus é maior. Lembra do Golias? O poder do Espírito Santo é maior. Tem outros gigantes que a gente poderia, sabe, eu ia pedir para a Fabi fechar a porta e a gente falar aqui a noite toda sobre gigantes. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está mostrando outros gigantes na sua vida que tem paralisado você, que tem atrapalhado sua vida, que tem travado a sua vida. Eu tenho orado muito a Deus, porque, amados, de coração, o tempo para nós aqui, nesse tempo, nessa igreja, já está passando. Aliás, eu acho que já passou. Deus tem um lugar maior preparado para nós, para que mais almas se rendam a Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas desafios maiores são gigantes maiores, mas eles nunca serão maiores do que esse Deus. O que eu preciso é dessa disposição, e não como Israel, ficar acuado, atônito, apavorado, onde Deus usa um jovem para mostrar o que é que acontece com quem se coloca na dependência do Senhor. O que é que acontece quando alguém está debaixo da unção do Espírito Santo de Deus? O que é que acontece quando alguém reconhece que não se trata de si, que não se trata da sua capacidade, não se trata da sua suficiência, mas se trata da sua total dependência de Deus, que vai nos dar a condição de encarar qualquer gigante. Vai nos dar coragem que vem pela fé, essa fé que vai fazer com que a gente mude a nossa forma de pensar, pense diferente. Está todo mundo dizendo que está tudo ruim, que não está certo. Aí vou só que detalhe: você não é todo mundo. Amém, irmãos? E a gente chega lá. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor.